Doutor, você citou as outras vacinas e essas vacinas começam a apresentar vantagens do ponto de vista do custo e também do armazenamento. A vacina da AstraZeneca, por exemplo, vai custar em torno de 3 a 4 dólares e será necessário um armazenamento de 2 a -8 graus Celsius. O valor da dose da vacina russa será comercializado abaixo de 10 dólares, foi o que divulgaram nesta terça-feira. E nós também temos outros exemplos mais elevados, como a da Pfizer, que vai custar 20 dólares e um armazenamento de -70 graus. Como que as farmacêuticas se tornam mais competitivas também nesse quesito? Lívia, eu inclusive fiz uma colinha aqui, porque são tantas informações novas, né? Sim. Que a gente não quer passar nenhum dado errado, né? Nós temos aí, vamos dizer, 4 variáveis importantes. São 4 variáveis que importam. O mais importante, sem sombra de dúvida, entre a escolha de vacinas é a questão da eficácia. Se nós tivermos uma vacina que funciona muito mais que a outra, é óbvio que ela vai ser escolhida. Mas aparentemente isso não está acontecendo. Por exemplo, a da Oxford AstraZeneca tem um poder de proteção de até 90%. A da Sputnik V, que a gente acabou de discutir, ela tem, depois da segunda dose, mais de 95%. A Moderna também 95% e a da Pfizer 95%. Então, em termos de potência, vamos dizer assim, fazer uma analogia com o motor de carro, né? Todas essas 4 parece que tem um motor muito potente, muito parecido. Então, não faria diferença eu tomar uma ou outra. Em relação à segurança, que é uma segunda variável super importante, são os efeitos colaterais, os eventos adversos, nenhuma delas, aliás, nenhuma vacina em teste, mostrou algum tipo de efeito colateral muito grave. Moderado e grave, na verdade. Só tem efeitos leves em 5% das pessoas, tipo dor no local da injeção, ou reação alérgica, ou uma febre baixa. Tudo isso muito leve, não é motivo de descontinuação. Então, esses dois itens são bons. Aí entra no que você falou, né? Começa a questão do preço, eu vou falar em reais. A Oxford, R$20 cada dose, a Sputnik, menos de 55, a Moderna com preço bem maior, de R$180, e a da Pfizer de 110, isso por dose. Tá? Lembrando que algumas delas têm que tomar 2 doses, todas elas, na verdade. Então, aí já começa uma questão de estratégia de saúde pública. É óbvio que se eu fosse gestor de saúde pública, eu vou escolher aquela vacina que tem a melhor eficácia, pouco efeito colateral e menor preço. Então, essa vai ser uma discussão super importante. Lembrando que a Coronavac ainda não entrou nessa análise, porque os resultados vão ser divulgados provavelmente no começo da semana que vem, agora que chegamos aí no número necessário de pacientes com Covid-19 para saber se eles estavam no grupo do placebo ou no grupo da vacina. E tem essa questão super importante, Lívia, que você destacou, que é o armazenamento. Aparentemente, a da Pfizer tem uma desvantagem, porque menos 70 exige uma geladeira, exige um equipamento de refrigeração muito específico, mais caro, não é todo lugar que tem. Enquanto que da Oxford AstraZeneca é de 2 a 8 graus, então uma geladeira comum seria suficiente. A da Sputnik V também, de 2 a 8 graus. A da Moderna precisa de uma refrigeração de menos 20. A da Coronavac, se tudo der certo, se os resultados de eficácia também forem bons, o armazenamento também dá para fazer numa geladeira comum de 2 a 8 graus. Então, nesse ponto, tudo, né, você entendeu, essas 4 variáveis vão ter que ser levadas em conjunto, e é lógico também, né, o parque de fabricação. Lembrando que da Oxford AstraZeneca, nós temos aí como coprodutor a Fiocruz, que tem lá o parque da Farmanguinhos, e da Coronavac nós temos o Instituto Butantan, que pode fazer as doses nacionalmente. Talvez isso até possa derrubar o preço, né, numa análise inicial. Enquanto as outras têm que ser importadas e tem todos esses custos que a gente tem que levar em consideração. Mas fazendo uma análise geral de tudo isso, nós temos aí 4 boas candidatas até hoje, né, até o dia 24 de novembro, em termos de eficácia. Tem algumas considerações a se fazer em relação a preço e armazenamento, e é isso que vai decidir qual vai ser a estratégia de vacinação do Brasil, né? Lembrando que a Coronavac ainda vai entrar nessa análise provavelmente na semana que vem. Doutor, diante dessa ótima explicação que o senhor deu, colocando ali a diferença de custo e de armazenamento das vacinas, os governos de países mais pobres ou mais ricos poderão levar em conta esses pontos na hora de negociar com o fabricante?
Com certeza. Na verdade, existe um fundo internacional em que países mais ricos colocam mais dinheiro, países em desenvolvimento como o Brasil colocam um pouco menos e países muito pobres colocam quase nada, com a intenção de disponibilizar vacinas para o mundo todo. A questão não vai ser nem o financiamento isso acho que vai ser mais tranquilo, porque os governos todos entendem que quanto mais pacientes forem vacinados, independente aonde essas pessoas morem, menos o vírus vai circular e deixar de entrar de novo no país. Então é interessante, vou dar um exemplo, que os Estados Unidos ajudem a imunizar um país pobre da África, como por exemplo a República do Congo, porque aí eu vou ter menos chance dessas doenças voltar para os Estados Unidos. O problema não é tanto o financiamento, vai ser a capacidade de produção. Nós temos um público estimado para vacinação, que é a população do planeta, 7 a 8 bilhões de pessoas. E como fabricar tantas doses para todo esse enorme número de pessoas? Não existe uma restrição. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente conseguir fabricar tudo isso. Por isso é o que eu sempre digo, Olivia, inclusive acho que a gente já discutiu isso uma vez. Quanto mais estratégias de vacina derem certo, quanto mais opções eu tiver de vacina que tem uma boa eficácia, melhor, porque eu vou precisar de uma produção muito grande de vacinas para conseguir alcançar essa demanda. E um segundo ponto, né? Tudo que a gente estava discutindo sobre eficácia se refere a uma estratégia vacinal inicial, essas 2 doses. Mas quanto tempo dura essa imunidade? Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque nós estamos testando agora, quanto tempo a pessoa vai ficar imunizada? 3 meses? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Então talvez eu tenha que fabricar mais doses para uma segunda onda de vacinação, se a gente verificar que a imunidade às vacinas se perde depois de um determinado tempo na Covid. Isso pode acontecer. Ou pode acontecer, tomara que seja isso, que a gente verifique que você tomou essas 2 doses, você fique imune para sempre, não precise mais de repetição. Isso a ciência ainda não descobriu. Doutor, nós estamos acompanhando aglomerações, principalmente